Diz assim a palavra de Deus: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Verso 37, numa outra versão da palavra de Deus, diz assim: estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor para abençoar nosso coração. E na meditação da palavra, o nosso coração vem se abrir àquilo que Deus tem que fazer conosco. Ao entender a mensagem de Deus, nosso coração se abre, nosso coração não se fecha, não pode se fechar, nosso coração tem que se abrir. Nós te louvamos, ó Deus e Pai, mais uma vez a oportunidade que nós temos de, como igreja, ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de receber do Senhor a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós. E aqui nós oramos, regando mais uma vez em oração essa palavra, para que o Senhor nos dê entendimento dela, e mais do que do entendimento, que essa palavra venha transformar nosso coração, mudar a nossa vida, ó Deus, mexer dentro de nós e fazer a obra do Senhor, meu Deus e Pai, no nosso coração, porque a Tua palavra é viva, é eficaz, é cortante e penetra no mais profundo do ser, ó Deus, e discerne tudo aquilo que não pertence a Ti, que não Te glorifica, ó Deus, e o Senhor transforma a nossa vida por meio da Sua palavra. A Tua palavra é a verdade, então que essa verdade venha, ó Deus, ser aqui ouvida, obedecida, para que essa igreja continue sendo a igreja do Senhor. Ó Deus, é a nossa oração, Te louvamos por isso, porque sabemos que o Senhor tem algo para abençoar a nossa vida nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu só queria passar com vocês aqui onde nós estamos agora. Nós estamos percorrendo a sexta parte do Evangelho de Marcos, que começou no capítulo 1, no verso 16, e só vai terminar no capítulo 8, verso 26. Nós estamos chegando no meio do Evangelho de Marcos, chegando no principal momento do Evangelho de Marcos, que é o momento onde Pedro confessa que reconhece Jesus como ungido de Deus. O Evangelho de Marcos vai te levando e vai te conduzindo nessas provas de que Jesus é de fato ungido de Deus, para que você, ao chegar junto com Pedro aqui no capítulo 8, no versículo 27, no versículo 30, você também possa dizer: Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele vai te levando, te conduzindo. E no capítulo 1, verso 16, até o capítulo 8, verso 26, Marcos vai colocar diante de nós várias demonstrações da autoridade do Senhor Jesus. E o que nós vimos aqui a partir do capítulo 7, verso 31, é uma nova divisão. Dentro dessa grande divisão, que são 7 capítulos, ele inclui uma subdivisão, onde ele vai mostrar que o Evangelho pregado por Jesus chegou também a lugares que não era o lugar onde o povo de Deus morava, era o lugar onde os pagãos e os gentios habitavam. Capítulo 7, verso 31, até o capítulo 8, verso 26, Jesus está em território das nações gentias, das nações que não conhecem, não servem o Deus de Israel. Então você vai ver que dentro dessa divisão, dessa pequena divisão que Marcos faz aqui, no finalzinho, antes da confissão de Pedro, você tem o primeiro milagre, capítulo 7, verso 24, me perdoe gente, eu falei o verso 31, mas a partir do verso 24, a cura aí da menininha, da mulher cirofenícia, ou como o Evangelho de Mateus chama, mulher cananeia. Então, no capítulo 7, verso 24, ao capítulo 8, verso 26, Jesus está em terra gentia. Primeiro milagre, demonstração da autoridade do Senhor Jesus, então, foi a libertação
dessa menina que estava horrivelmente endemoniada. E esse milagre é de uma forma especial colocado aqui, porque foi o único milagre que Jesus fez completamente fora das fronteiras da terra de Israel. Os outros Jesus faz em território de nações que não eram nações do povo judeu, mas eram nações que estavam morando dentro da terra de Israel. Agora Tiro e Sidom fica para longe da fronteira que Deus prometeu aos patriarcas, que pertenceria a eles, que seria a terra prometida aos patriarcas. E Jesus então liberta essa menina. Essa menina estava horrivelmente endemoniada, e essa mulher e essa menina então são agraciadas por Deus por serem as primeiras gentias a receberem uma bênção do Senhor. Foram aqueles, pelo menos que o Evangelho relata, que deram início, como nós. Nós somos parte do povo judeu, mas que foram também alcançados pela graça do Senhor. Essa mulher e essa menina foram então as primeiras a serem atendidas por Jesus. E agora o segundo que nós vamos meditar hoje, a cura de um homem surdo e gago. Jesus restaura milagrosamente a sua audição e a sua fala. E esse texto é um texto especial que completa o outro. Por quê? Na libertação da menina que estava endemoniada, nós vemos o tempo todo a fé daquela mulher em evidência. Ela ouve falar de Jesus, vem correndo e se prostra aos pés de Jesus. Jesus de início rejeita a intercessão daquela mulher, e ele vai testando a fé daquela mulher, até que ela exclama: Senhor, eu sei que o Senhor, a sua missão em especial primeiramente é para os judeus, mas eu me satisfaço que seja com as migalhas que sobrar da mesa dos judeus. E ela disse isso usando uma ilustração, respondendo de igual que Jesus tratou com ela. Jesus falou assim: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. A palavra cachorrinho ali é a palavra cachorro de estimação, não vira-lata de rua. Jesus foi duro com ela, mas não humilhou no sentido carnal, foi tratando aquela mulher, quebrantando o seu orgulho, até que ela entendesse que a graça de Deus é livre, e o Senhor Jesus opera conforme a vontade dela. A evidência ali é a fé. Agora, esse outro milagre, a evidência não é a fé. Esse homem vai ser curado, levado por outras pessoas. Se ele tinha fé ou não tinha, quem leva esse homem são outras pessoas. A evidência já está no contrário, a evidência está no poder da palavra de Jesus. Então os dois se completam, os dois falam de libertação. A libertação do demônio que estava atormentando uma menininha, e a libertação de deficiências, de doenças, de amarras que prendiam esse homem em enfermidades. Os dois falam de libertação. Por um lado, a libertação é fruto da fé, que torna-se o canal do poder de Jesus para livrar a pessoa dos laços e das prisões de Satanás. Aquela menina estava possessa de demônio, a fé da sua mãe foi o canal do poder de Deus para libertar aquela menina. Por outro lado, a libertação que nós recebemos é fruto da palavra do Senhor Jesus, do Evangelho do Senhor Jesus, e quando entra no nosso coração, joga por terra todos os grilhões, todas as prisões de Satanás. Então eu queria trabalhar com vocês esse tema, Jesus libertador. E aqui todo o texto fala sobre se abrir, todo o texto fala sobre ser liberto por Jesus, pela palavra, pelo Evangelho de Jesus, que liberta a pessoa. Acompanhe comigo, primeiramente, o local onde Jesus manifesta esse milagre, onde Jesus realiza esse milagre, que é a primeira evidência que vai falar desse libertar, desse abrir-se para o Evangelho, para que o Evangelho produza mudanças na nossa vida. Olha o verso 31, acompanhe comigo. O local, dá para nós entender, só no finalzinho do verso 31. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom. Jesus está lá em cima no mapa, e ele desce um pouco, ele vai fazer uma curva, porque ele vai vir em direção ao mar da Galileia, mas ele passa por um território chamado Decápolis, que fica aqui à direita do mar da Galileia. O mar da Galileia está aqui no centro da terra de Israel, na parte de cima, no centro do mar, me perdoe. E o Decápolis é a região que fica aqui do lado direito do mar da Galileia.
Jesus está passando por esse território, e no meio desse território, então, um homem é trago a ele, como no verso 32. Então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Gente, a palavra Decápolis quer dizer 10 cidades. Deca, quando o Brasil for deca, a gente espera estar vivo, né? Porque o hexa, né, eu só sentindo o cheiro, não sei quantas copas. Mas quando o Brasil for deca, ele vai ser 10 vezes campeão da Copa. Espero que chegue, né? Se chegar o hexa, eu já estou feliz. Gente, deca quer dizer 10, polis quer dizer cidade, onde vem a palavra política, tá? Decápolis era um cinturão, uma liga, uma confederação de 10 cidades. Dentre elas, a cidade de Gadara, onde Jesus libertou aquele homem possesso com uma legião de demônios. O interessante é que essas 10 cidades, né, que formavam esse território chamado Decápolis, elas tinham um objetivo especial. Elas estavam no território da terra de Israel, mas eram cidades ocupadas por gregos e romanos. Eram cidades que pertenciam ao povo de Israel, mas à medida que o povo de Israel foi perdendo território, o Império Grego, o Império Romano ocupou essas 10 cidades. E eles fizeram uma liga, fizeram uma confederação com o seguinte objetivo. O objetivo deles era impedir que o povo judeu que estava aqui um pouco abaixo e ao redor invadisse e recuperasse essas cidades para o povo judeu. Então eles se fecharam, eles criaram então uma muralha de proteção contra a invasão dos judeus para recuperar essas cidades como parte do território judeu. E o propósito de Decápolis, mais ainda, que era fazer, além de fazer um fechamento contra o povo judeu, era de preservar uma cultura mais romana, uma cultura mais grego e mais romana, para que o povo de Israel não influenciasse com a cultura deles. De tal forma que o povo que morava ali era um povo gentil, um povo grego, um povo romano, mas eles estivessem nas cidades e vivessem a cultura de onde eles vieram, nos outros lugares do Império Romano. Ali o povo de Israel não poderia ter influência. Ali a cultura dos judeus não poderia ter influência. Ali a religião dos judeus muito menos, porque Decápolis era infestada de todo tipo de templos para deuses que falsos deuses que não eram a Deus de forma nenhuma, e além disso era infestada de imoralidade vinda dessas nações. E eles estavam então fechados, era um cinturão, era uma muralha, era uma fortaleza de proteção contra a influência do povo judeu e contra a influência da cultura dos judeus. Com isso, o que aconteceu? Se eles se fecharam contra a cultura dos judeus, eles se fecharam também contra a revelação de Deus, que Deus se revelou ao povo judeu. Com isso, Decápolis foi então criando uma cultura de seco, uma cultura de resistência, uma cultura de fechamento contra a revelação de Deus. Deus não entrava naquele lugar, eles não queriam o Deus de Israel, eles queriam os seus deuses, eles queriam os templos dos seus deuses, mas eles não queriam o Deus de Israel, eles não queriam o Deus vivo, eles não queriam o Deus vivo e Deus verdadeiro. Eles se fecharam, criou uma cultura de resistência à revelação de Deus e à obra de Deus naquele lugar. Foi nesse lugar que Jesus entra então. Aí você entende, só fazer uma detalhe, tem uma outra versão da Bíblia chamada Almeida Corrigida Fiel, que diz que Jesus passou pelo meio de Decápolis, ele rasga aquele lugar, aquele povo que tinha toda a resistência contra a obra de Deus, veio então Jesus passando livremente entre eles, e no meio desse caminho então eles levam um homem surdo e gago para Jesus. Aí você entende o que está escrito no capítulo 5, verso 19, volta comigo, capítulo 5, verso 19. Quando Jesus liberta aquele endemoniado gadareno, aquele homem se oferece para seguir Jesus. Você já viu isso? E ele diz: eu quero ir contigo. E Jesus fala: não, você não vai comigo, você vai para a sua terra e vai contar para os seus familiares, para o seu povo, para os seus conterrâneos, o que o Senhor fez na sua vida e como o Senhor teve misericórdia de você. Olha o capítulo 5,
No versículo 19, Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A ideia é que Jesus ele está rompendo a resistência, ele está rompendo aquele bloqueio por dentro. Gente, Jesus é Jesus. Quando nós observamos esses detalhes, aí nós passamos a entender como Jesus fazia certas coisas, que às vezes numa primeira lida, numa primeira vista, você não entende. Um jovem possesso de uma legião de demônios dava um testemunho fabuloso. Mas a gente chegar aqui na igreja, meus irmãos, esse aqui era o ex-demoniado gadareno, ele vai contar seu testemunho, e aquele negócio seria um arraso. Mas Jesus fala assim: não, você vai voltar para a sua família, você vai voltar para a sua terra, e ali vai contar o que o Senhor fez na sua vida. Jesus está implodido o negócio por dentro. Jesus vê aquela fortaleza de resistência contra a palavra, e ele planta um missionário deles mesmos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor por ele ser meu Salvador, e eu amo o Senhor por ele ser Senhor, por conhecer a vida, por conhecer o mundo, por conhecer tudo aquilo que o mundo faz, e nisso tudo nós vemos que nenhum conselho da sabedoria humana, nenhum conselho da sabedoria humana, tudo aquilo que o homem faz, se levantando contra Deus, é inútil. É o que diz o texto do Salmo 2. As nações se enfurecem, as nações se ajuntam e diz: sacudamos de nós as algemas do Messias de Deus. E Deus lá do alto fala assim: dou risada de vocês, dou risada, porque tentar resistir a Deus é impossível. Quando Deus tem para fazer algo, quando Deus tem para agir na vida de alguém, quando Deus tem para agir na vida de uma família, quando Deus tem para agir na vida de uma cidade, Ele vai fazer. Porque nada, nenhuma resistência é capaz, nenhuma sabedoria humana, nada é capaz de resistir quando Deus decide agir. Jesus então implode toda a resistência por dentro, usando o missionário vindo deles mesmos. Vocês me resistem, mas eu salvo, e além de salvar, eu envio. E esse homem foi pregar lá dentro. Eles podiam resistir os judeus, mas eles não podiam resistir alguém do próprio povo deles. E esse povo então foi alcançado pelo Evangelho, porque Jesus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Todas as barreiras humanas, todas as barreiras culturais, todas as barreiras diabólicas não resistem o poder e a graça e a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu creio, é por isso que eu prego, é por isso que eu oro, é por isso que eu clamo, porque eu sei que Ele pode fazer, e Ele faz quando é do querer dEle, da vontade dEle. A segunda coisa é o método que Jesus usa para libertar esse homem. Vai ver que agora o homem some. Ele foi levado, lhe trouxeram, ele está passivo, porque o foco não é ele, o foco é Jesus, o poder de Jesus e o método que Jesus usa, principalmente a palavra de mando que Ele dá. As enfermidades se retiram. Olha o versículo 33. O método que Jesus usa. Jesus agia em cada pessoa com um método. Qual era o método de Jesus? O método de Jesus era a pessoa. Se chegava para ele um leproso, completamente tomado e apodrecido, tomado de lepra e apodrecido, e dizia: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. Ele estendia a mão e tocava. Por outro lado, você vê uma mulher desesperada, clamando a Jesus pela libertação da sua filha, e Jesus não fala nada ainda, rejeita a intercessão daquela mulher. É o único lugar na Bíblia onde Jesus rejeita a intercessão de uma pessoa. Mas o método que Jesus usou com o leproso era para o leproso, o método que Ele usou com a mulher cananeia, a mulher sirofenícia, era para a mulher sirofenícia. Jesus conhecia, e Ele trata a gente de um jeito que só nós precisamos. Merecemos, não, precisamos. Então Ele chama esse homem à parte. E as coisas que vai acontecer, que à primeira vista parece um negócio bem nojento, né? Meio bizarro, os negócios que Jesus faz, que só Ele que tinha que fazer. Só Ele que faz. O pessoal que tenta imitar o que o Senhor Jesus faz, às vezes passa vergonha. Pouco tempo um pastor bebia água e cuspia água na boca dos membros da igreja. Imagina, tem gente que não consegue dormir, nem beber a água que eu tomo ali, né? Já fica um nojo. Agora imagina só, tem um pastor
aqui subindo no púlpito, chamando os membros da igreja, o povo abrindo a boca e cuspindo a água na boca das pessoas, né? Um negócio assim, nojento. O que Jesus fez aqui parece, à primeira vista, que é nojento. Mas quando nós percebemos, nós vamos ver que Jesus era maravilhoso, e o cuidado dele é sem igual. Olha, Jesus recebe um homem surdo e gago. Possivelmente essa surdez não foi de nascença, essa surdez foi uma surdez adquirida com o tempo. Como naquela época tinha tantas enfermidades sem tratamento, esse homem ficou enfermo, porque ele ainda conseguia gaguejar algumas coisas, ele conseguia pronunciar algumas coisas. O surdo de nascença não consegue, às vezes expressa, mas esse homem não conseguia expressar. Possivelmente ele adquiriu essa doença numa fase da infância, naquele momento onde ele estava aprendendo com as palavrinhas, e essa doença acometeu a vida dele. Esse homem chega até Jesus. Primeiramente, Jesus tirou esse homem da multidão. O método do Senhor Jesus cuidar desse homem, demonstrar o seu cuidado, foi especial. Por quê? Esse homem com essa deficiência, ou todo mundo queria responder por ele, porque ele não conseguia falar, todo mundo queria responder por ele, ou ninguém falava com ele, porque nós, com todo o sistema de comunicação que nós temos, Libra, por exemplo, que é a linguagem brasileira de sinais, eu, por exemplo, eu tenho uma maior dificuldade, eu não consigo expressar nada, né? Com pessoas surdas e mudas. Jesus então retira esse homem, dá um valor a esse homem. Olha, eu vou conversar com você, mas eu quero conversar com você sem interferência de qualquer outra pessoa que venha mediar com você, que venha falar, não é isso que ele está querendo dizer, ele vai ficar gaguejando ali o tempo todo, mas não, ele está querendo dizer isso, Senhor Jesus. E Jesus então vai tratar com esse homem no particular, vai tratar com esse homem ali na sua privacidade. Outra coisa que Jesus faz, que eu acho muito interessante, tirou da multidão a parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Primeira vez que eu li esse texto, gente, quem é que estava com saliva? Porque a ideia tem um duplo sentido. Ele tocou a língua com saliva, porque pediu um homem, talvez, puxou a língua do homem, e a língua do homem estava com saliva. Mas tem outras versões que dão a ideia que Jesus cuspiu na mão e passou saliva na boca dele. Falei, gente, que coisa! Aí você fica até com o estômago dando volta, né? Mas quando a gente olha no texto original, a ideia que Jesus fez não tem a ver com essa questão de passar a saliva dele. Primeiramente, ele coloca as mãos nos ouvidos, porque ele está se comunicando em linguagem que o surdo pudesse entender. Olha que coisa maravilhosa. Se você não perceber isso, você entende o gesto que Jesus está falando com o surdo e mudo, e gago, né, quase mudo. Então ele tem que se comunicar de forma que esse homem entenda o que ele está falando. Não adiantava ele gritar, não adiantava ele, falar mais alto, ele tinha que falar de uma forma em sinais, uma língua em sinais ali do jeito de Jesus de ser. Ele coloca a mão nos ouvidos, representando que ele vai desimpedir, os ouvidos que estavam ali surdos. Ele, no texto original, da ideia é que ele cospe ao chão. Não cuspir simplesmente para jogar excesso de saliva fora, mas a ideia que Jesus representou que ele ia tirar esse impedimento da língua e jogar para fora. Jesus fez um gesto, a ideia que dá mais ou menos, Jesus fez um gesto que dava para ele entender assim: vou jogar fora o que está impedindo você, tá? E depois ele toca de fato na língua desse homem para mostrar de novo que ele ia agir, ia operar. O homem estava olhando para ele, ele estava sinalizando tudo que ele ia fazer. Depois Jesus suspira, diz aí o versículo seguinte, ele olha ao céu, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou, depois ele dá uma palavra de mão. Esses dois últimos gestos que Jesus fez para comunicar aquele homem, lembra, gente, esse homem estava no meio pagão. Esse homem achava que as curas realizadas pelos deuses, pelos magos, muito magos naquela época, pessoas que faziam todo tipo de procedimento obscuro para poder invocar entidades de cura. Esse homem precisava de saber o que Jesus faria. Ele levanta os olhos aos céus, de tal forma que ele está dizendo para o surdo: olha, a tua cura dos ouvidos e a tua cura da língua, que vai arrancar o impedimento da sua língua, virá de Deus. E ele então geme. A expressão no texto original não é suspirar, é dar
A ideia é de estar extenuado, a ideia é de um gemido de dor, de tal forma que aquele homem então visse na expressão de Jesus o sentimento de misericórdia para com a enfermidade dele. A ideia é muito mais aquilo que Jesus expressou do que aquilo que o homem ouviu, porque ele não ouviu nada, mas ele viu o sentimento de Jesus sendo expresso. E Jesus gemeu, sentindo a dor daquele homem, tudo aquilo que ele estava passando. Se em primeiro lugar Jesus tem um momento de privacidade e dedica àquele homem um carinho, um cuidado especial, agora ele estabelece uma comunicação. Jesus fala com ele na linguagem dele. Se era surdo, ele precisava ouvir. E aqui Jesus representa nesses gestos o conhecimento do Evangelho, da palavra, da misericórdia de Deus, porque Deus nos liberta porque Ele sente dor, compaixão das nossas misérias. Esse homem recebe então um conhecimento, mesmo que seja por sinais, ele recebe um conhecimento no seu coração, para que a cura desse homem seja baseada em conhecimento, não seja baseada apenas em poder, ou seja baseada de uma forma passiva, porque ele foi levado até Jesus, mas seja baseada em conhecimento daquilo que Jesus faria, e aquilo que ele precisava entender. Com comunicação verbal ou não, Jesus falou àquele homem. Com comunicação gestual, ele fala, e aquele homem entende o que Jesus fala. E por último, Jesus dá uma palavra de mando, que é a palavra efatá. Efatá é uma palavra que Jesus usa. Você vai ver que Marcos logo depois ele traduz. Marcos está pregando, está escrevendo para os romanos. Esse cidadão era de cultura romana, ele não sabe se ele era de cidadania romana, mas no lugar que ele morava, ele falava, possivelmente a língua nativa ali era aramaica. Jesus usa a palavra aramaica, efatá, que quer dizer abra-te. E diz o texto, essa palavra que ele usa é mais em benefício das outras pessoas do que dele mesmo, porque esse homem, ele entendeu a mensagem pelos gestos, mas as pessoas que estavam às vezes próximas precisavam ouvir o que Jesus estava falando, então ele fala na linguagem deles. Eu vou abrir esse homem. E o mais interessante é que a palavra no texto que foi escrito na época, pegando dessa cultura lá aramaica, é a palavra não de abrir de locais, mas é a palavra de abrir num todo. Esse homem estava então cheio de bloqueios, de enfermidades que aprisionavam essa pessoa. Jesus então uma ordem, e o seu poder se manifesta pela palavra que ele fala, e esse homem recebe libertação por completo. Se por um lado aquela mulher recebeu a libertação da sua filha por causa da fé, por outro lado esse homem recebe a libertação de suas enfermidades pela palavra do Evangelho de Jesus, pela palavra dita pelo Senhor Jesus. E diz o verso 35, abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua. A palavra aqui, empecilho, no texto original, quer dizer amarra, cordas, se solta então aquele empecilho. E a ideia é muito mais, a ideia é que até é uma obra satânica por trás dessa enfermidade. Vamos só reprisar um negócio que eu falo para vocês desde o início. Nem toda enfermidade tem uma causa demoníaca. Na verdade, as enfermidades vieram após a investida, a tentação de Satanás. E o homem, dando ouvido a Satanás, cai em pecado, e a partir daquele momento, em desobediência e quebra de comunhão com Deus, passa a sofrer fisicamente, psicologicamente e espiritualmente, já não tem mais comunhão com Deus. Ali estabelece então um ciclo de enfermidades em todas as áreas. Então, de certa forma, tudo provém daquele primeiro pecado em Gênesis capítulo 3. Mas de outra forma, as enfermidades têm procedência de várias causas. Mas em alguns momentos do Evangelho, nos Evangelhos, Jesus mostra que certas enfermidades tinham sim ação maligna por trás dela. Você lembra daquela mulher judia que vivia corcunda, encurvada? Ela foi liberta por Jesus, e diz o texto que foi liberta da prisão de Satanás que mantinha ela daquela forma. Então era uma enfermidade física com causa maligna e espiritual.
Nesse caso, esse empecilho, essa amarra que impedia esse homem e que o escravizava, que o prendia nessa enfermidade, era uma enfermidade sim, com causa diabólica, porque esse homem estava no meio pagão, esse homem buscava outros deuses, e Satanás, ele engana a pessoa para isso. Ele leva a pessoa para mentira, ele leva a pessoa para a falsa religião, para mantê-lo escravo. E esse homem era escravo de Satanás, ele foi liberto, completamente liberto por Jesus. Abre comigo Isaías 35, coloca por favor uma caneta, uma coisa, um marcador aí do texto de Marcos. Abre comigo Isaías 35. Quando Jesus restaura a audição desse homem e a fala desse homem, está se cumprindo diante dos discípulos uma profecia do profeta Isaías, que um dos sinais do ungido de Deus, do Messias que viria, era exatamente esse tipo de cura. E é o que eu queria mostrar para vocês, um negócio. Eu queria terminar trabalhando com esse ponto aqui um pouco mais com você. Jesus, ele busca um momento de privacidade com esse homem. Esse homem, ou ninguém entendia, ou todo mundo queria responder por ele. Jesus falou assim: você veio trago por outras pessoas, mas eu quero conversar com você. Jesus comunica em sinais o que ele vai fazer, e depois ele dá uma palavra de mando a esse homem liberto. Isaías 33, verso 5, 35, verso 5, perdoe, 35, verso 5, diz a profecia de Isaías, falando dos tempos da vinda do Salvador. Então se abrirão os olhos dos cegos. Jesus, ele cura, e um pouco mais para frente vai curar cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão do deserto, e ribeiros no ermo. Quando Jesus estava ali, juntamente com os seus discípulos, ele fala a palavra efatá. Ele está falando uma palavra que tinha ligação direta com a expressão que está aqui: e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Essa palavra desimpedir aqui no texto, que os judeus ouviam várias vezes as profecias do Antigo Testamento, é a palavra que deu origem à expressão efatá. Jesus está dizendo não para o surdo, ele está dizendo para os discípulos que estavam com ele, porque Jesus estava num processo de discipulado com eles, por isso que ele saiu para tão longe, para ter um pouquinho de paz. E ele fala efatá, para que os discípulos lembrem-se da profecia de Isaías, para que os discípulos tenham certeza que ele não é mais um. Exatamente é o mesmo texto que Jesus cita quando João Batista tem dúvida. João Batista está preso na fortaleza, a mando de Herodes, e ele manda alguns dos seus discípulos perguntar para Jesus: tu és aquele que viria, ou temos que esperar outro? Jesus cita exatamente Isaías 35, dizendo de cegos curados, de coxos que receberam o movimento das pernas, de mudos que voltaram a glorificar a Deus, para que João Batista entendesse que ele de fato era o cumprimento de todas as profecias que o Senhor tinha, já desde os tempos antigos, prometido que ele viria. Ele era o cumprimento. Quando Jesus usa a expressão efatá, ele está tirando exatamente Isaías 35, é a mesma palavrinha que é usada no texto original. Jesus está dizendo para os discípulos: eu sou aquele prometido na palavra de Deus, eu sou, não precisa mais esperar outro, somente em mim e na minha obra a solução e a salvação e a redenção para a vida humana. Por último, volta ao texto de Marcos. Vamos terminar aqui citando algumas coisas que nós precisamos citar. O texto de Marcos termina dizendo o seguinte: Jesus ordena no versículo 36 para que eles não dissessem nada, porque Jesus queria aí um pouco de privacidade com os discípulos. Ele estava treinando os discípulos, ele precisava ficar com os discípulos, estava chegando o momento da morte dele na cruz, e quando ele viesse aqui para a parte de baixo, ele não teria paz, porque os judeus não davam paz para Jesus, era perseguição atrás de perseguição, era conflito atrás de conflito. Jesus disse: então não digam nada a ninguém. E aqui que está a graça. O camarada acaba de ser curado, era mudo, Jesus não mandou falar nada, e o homem entra trazido e sai mudo. Ele queria que Jesus queria que ele saísse mudo. Cheguei mudo, não tem que sair falando. Mas
porque Jesus não queria que as coisas se espalhassem com aquela cultura tão pecaminosa e aquela cultura tão envolvida em todo tipo de superstição. Eles iam olhar para Jesus, eles não eram do povo de Deus, eles iam olhar para Jesus e achar que Jesus era um curandeiro. Jesus, eu não quero ser reconhecido como curandeiro, eu quero ser reconhecido como Senhor e Salvador. E o povo então sai. Foi impossível deixar isso sem divulgar, e o povo sai divulgando, e sai falando, e sai todos os pulmões falando de que Jesus tinha feito. Agora o interessante é aí no versículo 37, o que eles dizem. Olha só, maravilhavam-se sobremaneira. A ideia que no texto original era de um enchimento de alegria que veio derramar esses homens que estavam naquele bloqueio contra a revelação de Deus. Agora eles são tomados de alegria em Deus, são tomados de espanto pela glória de Deus que tinha se manifestado ali. E eles diziam repetidamente, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Quando você lê essa expressão, tudo ele tem feito esplendidamente bem, quem está aqui comigo nas quintas-feiras vai saber responder isso. Você lembra de quê? Quando o Senhor criou todas as coisas, em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz o texto que ele viu tudo aquilo que ele tinha criado, e eis que era muito bom. Quando esses homens reconhecem que Jesus está fazendo tudo muito bom, esplendidamente bem, eles estão dizendo o seguinte, que da mesma forma que o Pai criou todas as coisas, e todas as coisas que o Pai criou são boas, tudo estava de acordo com o padrão de Deus, tudo estava de acordo com a vontade de Deus, tudo aquilo que o Filho tem redimido também tem se tornado bom. Tudo aquilo que o Pai criou foi bom, e tudo aquilo que Jesus está salvando e redimindo e restaurando também será bom. Porque aquilo que foi estragado na criação encontra restauração em Jesus. O Filho de Deus está sendo reconhecido, o Filho de Deus está sendo entendido, o Filho de Deus está sendo louvado pela sua obra. Vou tirar pelo menos umas 3 aplicações. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta foi a pergunta que o Senhor fez para mim, ao meu coração, nas minhas férias. Todos nós que às vezes nos especializamos em uma área, nós temos certo tipo de automatismo, né? E o meu automatismo eu lido com as Escrituras, e eu sei que a Escritura é a palavra de Deus para mim, mas eu lido com as Escrituras para explicar para vocês. E quando eu estava lá no tempo de férias, numa dessas noites, lendo e orando, o Senhor fez exatamente essa pergunta que eu quero fazer para você. Você crê que de fato Jesus é o Salvador tão esperado, prometido desde os tempos antigos e esperando? Porque, gente, nós estamos aqui falando domingo após domingo, de milagres após milagres, cumprindo totalmente tudo aquilo que Deus falou que iria fazer. Só Jesus cumpriu todas as profecias, ninguém mais. Mas será assim, depois de tudo esse negócio só é um conto de fada para nós? Será que depois de tudo a gente examinar coisas, às vezes até com detalhes do texto quando os apóstolos escreveram, a gente vai levar isso apenas como um conto para casa? Ou apenas como uma lição que você aprendeu na igreja? Ou que isso está se tornando para você uma revelação de Deus, que está entrando dentro de você, e está virando em você agora um patrimônio de fé? Eu creio. Não apenas creio porque eu tenho uma boa crença acerca da religião que eu sigo, mas eu creio porque aquilo que era apenas escrito agora se tornou revelação para a minha fé, e habita dentro de mim, e habita a minha alma. Será que você está virando apenas um conto, domingo após domingo, e que não está fazendo diferença nenhuma na sua vida? Você está vivendo a sua vida como se isso não fizesse nenhum tipo de mudança, em olhar para aquilo que Jesus faz, o jeito que Ele lida com as pessoas, o poder dEle manifesta, o amor dEle expressado, e isso não clareia os seus olhos, não limpa os seus olhos, e não traz paz para o seu coração. É hora de você se abrir, é hora de você ouvir a voz do Senhor dizendo: é fatal. É hora do Senhor quebrar esses grilhões na sua vida.
É hora do Senhor jogar por terra toda barreira e tudo aquilo que está impedindo para que o reino de Deus possa invadir seu coração e aqui se expandir e fazer de você uma nova criatura todos os dias. Esse é o sentido do texto. Lembra que esse homem vivia numa cultura de resistência a Deus. Nós não queremos o povo judeu, mas eles não entendiam que o povo judeu tinha a revelação da verdade do próprio Deus com eles. Eles estavam se fechando para o povo judeu e ao mesmo tempo se fechando para Deus. Jesus então abre esse homem por completo. Meus irmãos, vou falar uma coisa aqui para você. Se isso que nós estamos dando não se tornar para nós não uma fortaleza que resiste Deus, mas uma fortaleza que agora me ajuda a lidar com aquilo que o mundo quer fazer contra a minha vida, ou com aquilo que Satanás quer e me impedir que eu viva de Deus para mim. Nós estamos perdendo nosso tempo, querido. Desculpa a sinceridade. Se você não está buscando diante de Deus e clamando, Senhor, meu Deus, vem me abrir por completo, porque essa é a marca do caráter do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é uma pessoa que não pode fechar seu coração. O discípulo de Jesus é uma pessoa que não pode fechar seu coração para Deus. Pastor, você está falando isso para uma igreja. Meu querido, o que mais acontece na igreja é gente com coração fechado. Quando você vai tratar pessoas que estão com problemas, quando você vai tratar pessoas que estão lidando com situações difíceis, dentre as desobediências claras a Deus, resistência à vontade de Deus, o que você mais vai encontrar são corações duros. Você vai mais encontrar são corações fechados e resistência a Deus. Nós estamos na igreja, mas nosso coração não se abre. Não cantamos, nós não acabamos de cantar isso. Senhor, vem sonda e me conhece. Será que é só voz? Será que é só música? Onde nós dizemos aquilo que o salmista Davi diz no Salmo 139, nós dizemos isso como canto, dizemos isso como música, dizemos isso para preencher o momento do culto, ou dizemos isso como vida, ou dizemos isso como relacionamento. Senhor, vem, o sondar é o entrar de Deus, desvencilhando e abrindo todos os recantos da alma aos olhos dele. Se você continuar com o coração fechado, você pode cantar, você pode continuar com essas expressões musicais, mas o reino de Deus não entra, ele não estabelece aqui transformações, não estabelece aqui redenção, não estabelece aqui restauração. Aí você vai voltar para sua casa e você continua uma vida sem sentido, continua uma vida sem graça, literalmente sem graça, porque a graça de Deus não tem como penetrar no coração impermeável, fechado, duro. Você continua vivendo sem Deus nessa vida, ainda se proclamando como cristão, porque Deus só entra no coração que se abre por completo, dizendo: Senhor, vem, estabelece aqui a tua morada, porque eu sou teu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. O Senhor, por misericórdia, ajuda a minha vida, que eu nunca posso duvidar do que Deus fez na minha vida. Eu cheguei na igreja no ano 2002, igreja de Lajinha, fui lá ontem, no casamento, juntamente com os irmãos aqui, família nossa, Celi, Celisvânia, Ricardo, Ivan, a benção, casamento feliz, demais, bonito, né? Tive o Elcio, coisa, está até brilhando, terno preto, camisa rosa, gravata rosa. Você copiou do pastor, só pode. Não era para falar, né, Elcio? E eu cheguei naquela igreja, estava lá lembrando, falando com o Raul, aqui que eu fui batizado, eu lembrando os caminhos que Deus percorreu comigo para que pudesse aquela abertura que eu tive no início não se fechasse com religiosidade apenas. Deus me tira e me leva para a missão, e lá eu tenho uma experiência de quebrantamento, de ouvir Deus. O Senhor vai me libertando de traumas, coisas que eu nem lembrava, que estavam aqui no meu subconsciente, fechados, travados, e minha vida bloqueada, cheia de empecilhos, porque eu estava cheio disso. E o Senhor me leva para um lugar, ali Ele me tira de todo o conforto, me tira de toda a segurança, e brada poderosamente no meu coração, e minha vida vai sendo quebrada, liberta. O Senhor age na minha vida. Eu louvo a Deus porque esses caminhos foram necessários. Os caminhos de Deus para a nossa vida são caminhos de mistérios, são caminhos misteriosos, mas o propósito é sempre o mesmo:
na minha vida e na sua vida, é que o Senhor abra o seu coração, para que o Senhor estabeleça na sua vida as transformações que Ele quer te transformar. Sejam transformações espirituais, sejam transformações psicológicas, físicas, não importa o que Deus tem para fazer na sua vida, começa no coração quebrantado e aberto, dizendo: Senhor, sono. E se vê, se tem algum caminho mau, me guie pelo caminho eterno, me guie pelo caminho do Senhor. Por último, queria falar com vocês um pouco sobre essa surdez. Você vê que o que liberta aquele homem foi a palavra dita em poder: abra-te. Você está fechado. E essa palavra dita em poder é a palavra do Evangelho. E essa palavra que vai ser dita em poder pela igreja, não é uma pregação poderosa, porque não existe pregação poderosa. Você pode estar aqui com alguém que grita como eu, ou pode alguém estar aqui que fala mais brando, como a missionária Lígia, e a palavra ser poderosa do mesmo jeito, que é poderoso não é o pregador, que é poderoso é a palavra, o pregador é apenas a sopra a brasa que já está incandescendo. E essa palavra poderosa, que vai abrir os ouvidos de muita gente surda aí fora ao Evangelho de Jesus, vai ser uma palavra que tem que ser dita por você. E para isso você tem que buscar, para isso você tem que pedir, para isso você tem que falar: Senhor, me capacita a pregar essa palavra para que gente surda, fechada, bloqueada, para a invasão da graça do Senhor no coração deles, a boa invasão, ao derramar da graça do Senhor possa alcançar muitas vidas. É você que vai levar essa palavra, é você na sua família, é você no seu trabalho, é que você vai orar para essa pessoa, vai: Senhor, em nome de Jesus, que se abra os ouvidos desse homem, que se abra o ouvido desse jovem, que se abra o ouvido dessa mulher. Conversando com a irmã, orando com a irmã há esses dias, aqui na sexta-feira na oração, e ela dizendo de uma amiga muito próxima dela, que perdeu o rumo da vida, se prostituiu, chegou ao ponto de blasfemar contra Deus, dizer que a vida dela não teria mais sentido, se drogou, fez uma bagunça. Ela chegou para ela e falou assim: eu cheguei ao fundo do poço, mas nesse fundo do poço alguém chegou para mim e falou do amor de Jesus, e aquele que eu tinha blasfemado no final de semana, na quarta-feira, essa mulher estava confessando numa igreja: Jesus é o meu Salvador. Amém. Jesus é o meu Salvador. O moleque chegou no fundo do poço das drogas, no fundo do poço de prostituição, de desesperança, ouviu alguém dizer do amor do Senhor Jesus. Seus ouvidos e o seu coração fechado foram quebrantados. Essa mulher no sábado estava no fundo do poço das drogas e da prostituição, na quarta-feira estava na igreja entregando a sua vida para o Senhor. Você vai dizer: Senhor, é fatal. Para essa pessoa, em nome de Jesus, para que essa pessoa receba poderosamente no seu coração o seu amor e o entendimento desse amor por ti. Agora, eu entendo que para que essa palavra seja pregada com poder lá fora, primeiramente o Senhor tem que tratar em nós uma mudez. É a mudez do crente. O crente conhece o amor de Jesus, o crente conhece o Senhor Jesus, mas não proclama o Senhor Jesus em plenos pulmões. Para isso nós temos que ouvir o Senhor nos chamando a essa comunhão com Ele à parte, para que o Senhor nos ponha os dedos nos ouvidos, para que o Senhor tire de nós os empecilhos. Você vai ver que coisa mais gostosa, que esse homem ele falava desembaraçadamente, falava fluentemente, como William Bonner, lá de Decápolis, falava um negócio com a voz macia, igual do Gesiel, aquela voz macia assim, romântica. Ele foi falando, porque Jesus tratou ele, porque Jesus levou ele à parte, porque Jesus tocou nele. E o falar do Evangelho passa pelo mesmo caminho. Você precisa ouvir o Senhor te chamando, querido, te chamando para um lugar secreto, para você ali em oração, ser preenchido, ser transformado. E o falar fluente depois do Evangelho seja marca da sua vida, da sua simplicidade, do seu jeito, usando ilustração ou não, servindo, pregando com palavras ou pregando com gestos, mas através de você o Senhor fala. Através de você, o Espírito de Deus fala aos corações das pessoas sem o Senhor, fechados pelo Senhor, resistentes ao Senhor. Tem que ouvir esse chamado, tem que deixar o Senhor colocar os dedos nos seus ouvidos, destapar. E engraçado que Isaías exatamente fala sobre isso: o Senhor me deu ouvido de erudito,
para ouvir a palavra dele, e me deu língua hábil para falar da palavra dele. Se o ouvir não vier antes, o falar não vai acontecer. Mas para que o ouvir aconteça, o Senhor tem que te levar à parte, para mim, comunhão. O Senhor aqui encher seu coração do Espírito Santo, das convicções que você precisa ter. Aí o falar vai acontecer certamente em nome de Jesus. Amém. O falar vai acontecer. Vai acontecer numa rodoviária, vai acontecer num ambiente informal, vai acontecer num ambiente formal, vai acontecer no seu trabalho, vai acontecer com a sua família, vai acontecer com a sua esposa, vai acontecer, porque é impossível guardar isso aqui dentro de nós, sem falar pelo menos um Jesus te ama com aquele que está do nosso lado. Efatá, se abra, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Vamos orar mais uma vez? Vamos. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir ao Senhor para abrir nosso coração, que o Senhor tirar de nós tudo aquilo que é empecilho, mas que Ele quer realmente tirar para que você seja bênção, você seja canal. Coloca a sua vida diante de Deus e pede ao Senhor para vir com poder e graça, porque Ele faz isso na sua vida, no seu coração, te dando essa experiência com Ele, essa experiência à parte, essa experiência de comunhão, essa experiência de ouvir, essa experiência de ser tocado por Ele, de ser capacitado por Ele. O Espírito Santo vai te encher poderosamente. Eu creio e sei que Ele vai fazer. Só sei que Ele vai fazer, porque essa é a vontade dEle. Que você se abra a Efatá, se abra para o Senhor, para que o Senhor te use. Nós te louvamos, ó Deus e Pai, te agradecemos por essa noite especial que nós nos colocamos diante de Ti e nos colocamos diante da Sua palavra, para que ela pudesse bradar aqui dentro e jogando para fora de nós todas as amarras, toda a carnalidade, toda a resistência, para que o Senhor consagre um povo crente aqui, um povo que te ama, um povo que te serve, um povo que fala do seu amor, um povo que tem alegria em se dizer do Senhor. Ó Deus, venha fazer, venha consagrar, venha agir no nosso coração, para que o Senhor e o fruto do penoso trabalho da alma do seu Filho sejam colhidos em nós, sejam colhidos nos nossos filhos, sejam colhidos no nosso casamento, sejam colhidos na vida de outras pessoas, que através de nós o Senhor vai trazer para o seu rebanho, o Senhor vai trazer para a sua casa, o Senhor vai trazer para a sua presença, meu Deus. Olha para esse irmão que clama sempre para que o Senhor use. Olha para essa irmã que chora na presença do Senhor, para que o Senhor faça da vida dela um instrumento de bênção. Olha para esse que está aí resistindo o agir do Senhor, que o abrir do seu coração seja fato nesse momento e experiência nessa hora, para que o Senhor transforme a vida dele e mude a vida dele. Olha para esse que já está falando do Senhor, que o Senhor venha dar a ele mais ainda ouvidos sábios e língua de erudito. Ó Deus, usando essa pessoa, usando esse irmão, usando essa irmã, com palavras de sabedoria, com palavras de graça, com palavras de ânimo, com palavras de fé, ó Deus, e sendo uma bênção ali de muitos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que o nosso coração se abra e essa igreja se abra para o agir do Senhor por completo, como esse homem e como o Senhor fez o que fazer hoje também. É nosso coração em nome de Jesus.